Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais este canal Rural News. Hoje, domingo, dia 25 de outubro de 2020, o programa de hoje está sendo transmitido por toda a rede social do Canal Rural, as redes sociais, e também está sendo transmitido pela TV, e esse sinal, através da parabólica e dos canais de retransmissão, eles pegam no Brasil inteiro e parte de mais 4 países: Bolívia, Paraguai, Uruguai e Argentina. Então, nós estamos com uma audiência bem grande, e o tema de hoje é avicultura, né? A perspectiva e desafios que nós temos para a agricultura, para a avicultura aí pela frente. Os convidados de hoje é o Ricardo Santin, que é o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, e também o José Eduardo dos Santos, que é o presidente executivo da Associação Gaúcha de Avicultura e presidente também do Sindicato da Indústria de Produtos Avícolas no estado do Rio Grande do Sul. Bom, pessoal, Ricardo, boa noite a você, boa noite, Eduardo. Boa noite, Daúde. É um prazer imenso falar com você e os espectadores do nosso canal Rural News, e também uma especial saudação ao José Eduardo Santos, presidente e parceiro de tantas lutas e tantas jornadas, Eduardo. Prazer estar contigo aqui nesse momento. Da mesma forma, Ricardo, boa noite, Daúde também, né? E é sempre bom estar participando aí dos programas aí do Canal Rural, que a gente sabe que as informações vão até os canais que nos interessam, né? Então, mais uma vez aí, meu obrigado. Bom, eu quero dizer a vocês que esse programa, esse assunto teve uma demanda muito grande dos telespectadores do Canal Rural, que pediram, que querem saber muito sobre esse assunto. A gente fala muito de soja, de milho, na passada falamos de suíno, e agora a avicultura. Eu começo com o Ricardo. Ricardo, a gente sabe que a trajetória do preço do milho está, sem dúvida nenhuma, indefinida para cima, né? A gente não sabe se chega a R$100 a saca de milho, e há uma preocupação muito grande no setor, porque os custos estão subindo muito, e os preços não, tanto no mercado interno, mesmo com a valorização do dólar, do real, perdão, e a demanda no mercado interno. Como que você está vendo cultura hoje no Brasil? Bem, Daúde, essa é a situação mais, digamos assim, importante que nós temos para enfrentar, o nosso maior desafio. Esse preço está fora da realidade, ele tem um caráter especulativo muito grande. Tenho certeza que o nosso produtor de milho, nosso produtor de soja, ele até já vendeu parte da sua lavoura, precisa ser remunerado, mas não nesses níveis. Subir, sair de uma saca de milho a 35 para 75, alguns lugares 80, eu não creio que vá a 100. Até porque a gente já vê o movimento das empresas, eu vejo algumas avicultores, especialmente no setor de postura, já descartando matrizes mais velhas, diminuindo a produção para fazer sobra milho. É importante, assim, a gente teve a medida, a ministra Tereza Cristina veio no conselho, na reunião dos presidentes da BPA, e disse: não vai faltar milho. Tem milho no Brasil. E nós estamos mesmo assim procurando, inclusive, importação. Ela pode chegar mais cara ou não, mas depois que comprar o navio, quem está esperando também subir demais pode ficar micado com o produto, e aí é um problema. Nós vamos fazer o quê? Não há outra razão que não passar aos preços. Infelizmente, o produto que está na gôndola hoje, o animal comeu um milho mais barato. Agora, chega um custo que aumenta 60%, 70%. Quando eu vejo o custo da Embrapa, do CIAS, ele subiu 40%. Isso vai acontecer, que vai ter repasses. A gente depende de cada empresa, mas vai ter repasse direto ao produto agora no fim do ano, que é uma época onde vai aumentar o consumo. Ricardo, desculpa, mas a nossa comunicação está falhando. A gente tem aí
talvez uma demanda muito grande pela internet nesse momento, e um outro sistema, pelo Zoom, para que a gente possa ter um posicionamento. A gente volta já, né, Maurício? Voltando já, eu vou aqui já entrar pelo Zoom, uma vez que a nossa comunicação está muito ruim, muito difícil. Eduardo, você me vê bem? Eu vejo.
Empataram agora. Puta. Bom, pessoal, tivemos um problema na conexão e nós estamos de volta. O Santin respondeu a pergunta a respeito da situação do milho. Agora eu vou para o Eduardo e gostaria, Eduardo, de saber como está a situação no Rio Grande do Sul, uma vez que a gente sabe que o Rio Grande do Sul está enfrentando um problema laninha e isso vai prejudicar muito as culturas no sul do Brasil. E o milho, evidentemente, a ração teria que vir também de outro lugar. Como que você vê esse cenário? Bom, realmente é mais um fator aí que nos preocupa, né? Uma vez que já no início desse ano, de 2020, nós tivemos aí uma seca que acabou prejudicando as safras aí de milho e soja. Milho, tivemos aí uma queda de quase 1.200.000 toneladas, né? E o estado já historicamente não é autossuficiente na produção de milho. Nós sempre buscamos aí 1 milhão, 1,5 milhão de toneladas fora do estado para poder suprir a demanda aqui dos setores de proteína animal. E esse ano, pela situação que está acontecendo, né, já tem previsões aí de que nós vamos ultrapassar os 2 milhões de toneladas. Então, tudo isso nos preocupa, né, uma vez que nós temos aí, né, um setor muito forte de avicultura, né, uma avicultura de corte aí que produz em torno de 1.700.000 toneladas de frango de corte ano, né, e um setor de produção de ovos também bastante pujante, né, que atende aí o mercado interno, e hoje o Rio Grande do Sul é o maior exportador de ovos aí do Brasil, né. Então, tudo isso nos preocupa porque na nossa estrutura toda da cadeia produtiva, nós temos pequenos, médios e grandes produtores, né, e chega um momento, então, que nós temos que buscar o apoio e o suporte, né, de instituições aí que possam auxiliar o produtor, o pequeno, médio, grande produtor, né, a ultrapassar esse momento crítico, né. E é por isso que nós encaminhamos na semana passada um documento à ministra da Agricultura, a pedido de muitos produtores, né, aqui do estado do Rio Grande do Sul, né, de buscar alguns mecanismos aí de interesse, né, do setor no sentido de ultrapassar esse momento crítico. Perfeito. Eu vou fazer uma pergunta para a resposta de vocês dois. Primeiro com a resposta do Santin. Nós sabemos que a China ela está com uma mudança estrutural na sua economia. Ela está voltando o seu mercado com maior foco no mercado interno, né? Mesmo com essa crise mundial que a gente está vendo, a China anda demandando muito por grãos, por proteína animal, e isso não é uma situação temporária, porque a mudança de foco da economia da China ela vai continuar alta e vai ter uma demanda muito grande por esses produtos. Esses produtos já estão, por problemas climáticos e por problema cambial, já estão causando problemas na nossa economia, como a questão da inflação. O governo liberou o milho e a soja, mas os preços não reagiram. Vocês acham que pode haver uma tributação das nossas exportações para acomodar o processo inflacionário aqui dentro? Bem, eu não vejo que isso seja possível no Brasil. Nós, na BPA, defendemos o livre mercado, né? E eu acho que o mercado vai se ajustar. A ministra falou, na reunião que nós tivemos com ela, de que o governo tem milho e que vai agir para que esse milho seja liberado, que ele seja colocado e que o processo especulativo pare. Nós não vemos uma tributação para proibir a venda de milho. A China está comprando muito, é verdade, de fato, mas nós temos que incentivar milho, fazer uma situação estrutural de que tenha mais produção para poder atender a demanda externa e a demanda interna. Nós sabemos sim, que agora foi liberado, a gente acha que vai liberar mais alguns impostos sobre a importação de milho, e a importação já está começando a ficar viável. Conforme a variação do câmbio, ela começa a se tornar viável nesse preço que está aí. Então eu vejo que isso vai acalmar, a nossa própria produção diminui um pouco, porque é inevitável quando você tem um aumento de custo direto do animal de mais de 25%, não tem, isso vai ser repassado ao preço e algumas empresas vão diminuir o seu ritmo de produção. E aí, só nessa pequena diminuição, já começa a sobrar milho para todo mundo. Então, eu acho que esse mercado agora vai se ajustar dentro em pouco tempo. Eduardo?
Eu acredito, dentro da ótica que o Santin expôs, né, que nós devemos ter, sim, alguns mecanismos que vão ajudar nós a chegarmos a um ponto de equilíbrio, né? A gente sabe que o livre mercado é justo, tem que acontecer, tem que fluir, né, tanto aqui quanto em outros países aí que tem o agronegócio como fiel da balança, né? E eu volto a dizer, nós, quando encaminhamos ao governo um pedido, não foi no sentido de buscarmos algum milagre, mas sim utilizar os mecanismos que o governo tem, né, de inserir alguns ajustes no que se refere às questões fiscais, como PIS/COFINS, né, como se inserir algum ajuste no sentido de propiciar ao produtor, né, alguma linha de crédito para ele começar, né, a entender que o mercado vai continuar assim, oscilando, né, em tempos, né, pós-pandemia, né, e outros tipos de movimentos que possam vir a acontecer. Então é nesse sentido que nós encaminhamos ao governo, porque sabemos que os governos, né, não somente nessa gestão como em outras, né, eles vêm se mantendo graças ao agronegócio. E o agronegócio ele é formado por vários setores, não somente a avicultura, suinocultura, como outros setores de grãos, né, e outros segmentos aí que atuam no agronegócio, que tem dado aí, né, o grande sustento à balança comercial. E é nesse aspecto, então, que a gente sabe que é um momento crítico, sim, né, que nós estamos atravessando. Né? O setor tem que fazer sua lição de casa, como o Santin falou, né, adequar a produção, né, nós temos aí muitos produtores conscientes, né, muitos produtores que sabem que tem que fazer o seu ajuste para poder passar esse momento crítico, né, não dependermos tão somente do governo, né, porque nós não podemos depender, mas sim ter a ciência e termos a sensatez, né, que temos que nos adequar a esse cenário, né, para que possamos ali na frente ultrapassar e continuar atendendo aí os compromissos do setor, mas é de extrema importância, sim, né, a interferência no bom sentido do governo federal com alguns mecanismos, né, e ao mesmo tempo o setor ter essa consciência que tem que se ajustar a esse cenário, né, que é impactado por questões climáticas, agora por questões de muita oscilação na economia interna e externa, em detrimento aí à própria pandemia, né, e outros fatores políticos e de concorrência do próprio livre mercado que nós teremos aí pela frente. Perfeito. A gente sabe que o governo está muito preocupado realmente com essa situação, está tentando fazer alguma coisa, mas sabemos também que nós não temos uma quantidade de milho suficiente para atender uma forte demanda que a gente terá aí pela frente, né? Esse é um ponto. E o outro ponto está mais calçado na questão climática, né? Tem informações que este ano o fenômeno Laninha ele está com um esfriamento muito grande da água do Oceano Pacífico e a gente pode ter problema lá na frente na produção do milho. Então a questão não é o que o Ministério vai fazer ou deixa de fazer. A questão é se vai ter milho no mundo, porque o clima também vai não só afetar o Brasil, mas como também outros países, como está afetando muito fortemente a China. É um dos fatores também que ela está importando. Agora, o que nós poderíamos fazer? Santin, você falou reduzir outros impostos. Existe alguma outra coisa aí, no caso dos estados, mexer com o ICMS? Ajudaria? Existe sim. Existe, por exemplo, os governadores têm que saber que eles podem abrir mão temporariamente até a chegada da safrinha, lá em junho, do imposto sobre o frete. Mas, Daúde, nós temos que colocar uma coisa bem tranquila. A ministra disse para nós, tem milho. As exportações de milho até hoje são menores do que foram no ano passado. E o estoque de passagem vai ser de mais de 9 milhões. O que a gente está enfrentando é um movimento especulativo. Não é falta de milho. No Brasil não falta milho, a ministra nos afirmou. Ela disse, e nós vamos conseguir ter milho à disposição para importar. Ele está chegando caro? Tá. Mas o dólar daqui a pouco dá uma baixadinha, ele já está colocando assim. Agora, não podemos também ficar só nessa especulação. Está vendido tanto da safra futura, como é que vai ser? É fato que sim, temos um problema climático no Rio Grande do Sul, mas já choveu na Argentina, a chuva está vindo, os modelos estão colocando de pequenas quedas de produção que jogam um modelo de margem suficiente. Lógico, eu sei que o produtor hoje está sofrendo, e nós vamos fazer o quê? Pedimos isenção de tarifa,
simplificação da IN de importação, isenção de PIS/COFINS, tirar o adicional de frete da Marinha Mercante e talvez os governadores podem liberar o ICMS. Por quê? Porque nós vamos, infelizmente, repassar para o preço. Se o governo não quer inflação de alimentos, não tem mágica, ninguém consegue mágica, né? Nós vamos passar no preço. Se não quer inflação, tem que fazer esse milho girar. Eu tenho certeza, a ministra, o governo vão trabalhar nisso para poder esse milho voltar ao mercado e acalmar. Nós queremos, volto a dizer, estabilidade para o produtor de milho e para o produtor de carne, e sem especulação. Perfeito. Eduardo, o Santi coloca um assunto muito importante, né, que era um assunto que eu colocaria, faria na próxima pergunta, mas vou aproveitar aqui para colocar para você. O que o Santi coloca é uma coisa que eu particularmente acompanho muito. O que o mercado faz? O mercado traz para o presente o que ele enxerga lá na frente. E o que o mercado, aí eu vou dizer o que o mercado está enxergando, né? Ele está enxergando realmente um problema climático seríssimo, né? Está enxergando uma valorização maior do câmbio em decorrência de dificuldades que nós vamos ter aí para aprovação de algumas reformas, problemas que possivelmente possam ocorrer com o cenário eleitoral nos Estados Unidos e essa demanda da China. Então, o mercado, realmente, Santinho, você não tem a dúvida que ele está especulando, né? Uma das ideias do governo, quando ele tirou a tributação do milho, era exatamente para ver se sossegava o facho dos especuladores. Mas a gente percebe que os especuladores não estão acreditando muito nessa possibilidade. Então, Eduardo, depois você pode até fazer uma réplica aí, Santinho. Eduardo, o que você acha disso? Não, acho que nós temos que avaliar o fator informação, né, que hoje influencia aí tanto no mercado de aves, suínos, carnes e no mercado de grãos, né? Então, com toda essa informação que nós temos aí em relação ao que vem acontecendo em outros países, né, e o que o Santin comentou ali da afirmação da ministra, nós temos aí um outro ponto, né, da balança que nos dá uma certa segurança, né? Nós trouxemos, né, com o convite da BPA, a ministra da Agricultura para participar numa reunião com lideranças setoriais, com empresários, com produtores, né, e pela alçada que ela tem, ela afirma que nós temos aí um estoque com mais de 9 milhões de toneladas. Então isso já nos dá um ponto, né, de segurança. Agora, quando nós olhamos para o cenário mercado, como você mesmo citou, né, todas essas questões climáticas, né, todas essas questões voltadas aí ao movimento chinês pela demanda aí de várias proteínas do Brasil, né, nós temos aí digamos assim, né, uma certa aceleração nas informações que nos leva, né, a nos preocuparmos com cada movimento. E aí eu volto a dizer, quando se falou em relação à retirada das tarifas de importação, nós sabíamos que não teríamos efeitos imediatos, até porque as operações elas são tanto complexas, né, e requerem um certo tempo, e também buscando que de imediato se teria preços menores, mas sim para sinalizar ao mercado que há mecanismos para regular, né, essa situação que nós estamos vivendo. Então é nesse aspecto que eu acho assim, que nós temos que avaliar o que vem pela frente, né, o que está acontecendo, o que pode acontecer, mas que esses mecanismos que não têm efeito imediato, né, e às vezes são aí utilizados pela informação, né, de quem opera o mercado, de quem vê vantagem na especulação, de quem vê vantagem no aumento de preços, né, vai estar buscando, né, essa afirmação de que nós não temos aí algumas ações que não vão fazer efeito. Vão fazer efeito sim. Nós sinalizamos ao mercado que tem mecanismos para mexer nessa situação toda e buscarmos um ponto de equilíbrio. E por outro lado, volto a dizer, nós temos que ter a sensatez, né, de que podemos ter agora, como foi citado, um efeito climático que não se sabe as proporções, isso é importante dizer. O Laninha ele pode ser drástico, como pode não ser drástico, pode passar até imperceptível, né? Então nós temos que cuidar muito bem quando nós afirmamos que o próprio efeito climático vai interferir muito ainda na situação de grãos, e nesse aspecto é sensato.
pelo menos na expectativa, está já tendo uma influência, né? Santin, essa situação que a gente observa no mercado não está só na questão da produção agrícola, né? Essa especulação, esse sentimento que você colocou muito bem, ele está ocorrendo também na taxa de juros que o governo paga para rolar sua dívida. Essa taxa está 3 vezes mais do que a taxa Selic. Os títulos estão com prazos mais curtos, o governo está meio preocupado, exatamente em decorrência desse sentimento especulativo. Vocês estariam já discutindo alguma coisa, caso essa situação venha se agravar em relação à oferta de milho? Eu não vou dizer nem o preço, mas a questão da oferta de milho em função de problemas que a gente poderia ter pela frente. Você nos tranquilizou, você deu uma posição bem tranquila, e eu particularmente faço votos que você esteja corretíssimo nisso. Santin? Eu estou baseado no que a ministra Sérgio Desen e o presidente da Conab nos disseram quinta-feira, que tem milho e não vai faltar milho. Essa é uma posição bem clara. Agora, se tiver problemas, o governo tem mecanismos e sabe como atuar. E volto a dizer, o mais importante para nós, Daúde, ninguém quer comprar milho de fora, nós queremos comprar milho do nosso produtor. E queremos que o ano que vem consiga fazer uma safra de 150 milhões de toneladas, para atender a exportação e atender aqui. Agora, na pandemia, o governo sabe. Você bem falou, diminui o auxílio emergencial. Nós fizemos todos os esforços para não faltar comida na mesa dos brasileiros. E agora ela vai ficar mais cara. O governo sabe que isso é inevitável. Tem instrumentos e tenho certeza vai agir. Se nós tivéssemos informação de vendas antecipadas antes, talvez isso não tivesse ocorrido. Mas tem empresa, Daúde, que está comprado bem tranquilo de milho até junho, até julho, quando entra a safra da safrinha. Então, não é todos. Alguns estão com dificuldades, outros têm milho, e isso é um movimento que vai se ajustar. Agora, com a determinação da ministra de que não vai faltar milho, que não tem falta de milho, eu acho que esse processo tende a se apaziguar um pouco mais. Perfeito. Santin, eu agradeço muito a tua participação, suas informações foram valiosas, elas nos deixam mais tranquilos. Eduardo, nós temos 30 segundos para nos despedir. Eu só tenho a dizer assim que, como nós tivemos aí um aumento de milho na casa de quase 75% nos últimos 12 meses e soja 78%, né, certamente o que o Santin comentou, né, nós vamos ter um efeito sim do preço do frango, de ovos no mercado, porque o produtor não suporta aí, né, pagar esse custo aí sem fazer esse ponto de resgate para atender aí os seus compromissos. Perfeito. Então, eu finalizo esse programa, gostaria de dizer a vocês que eu particularmente me senti bastante confortável diante da fala, né, do Eduardo, do Santin, que nos traz aí uma certa esperança. Então, portanto, vocês fiquem tranquilos que, segundo o Santin, o governo, a ministra da Agricultura, que tem as informações, prometeu que não vai faltar produtos. Mas vamos continuar atentos, observando. Esse Brasil precisa ir para frente. E quem vai levar o Brasil para frente, não tenha dúvida, é a agropecuária. Então, nesse momento difícil, eu acho que o governo tem que dar, como o Santin fala, como o Eduardo fala, uma atenção especialíssima para o setor, porque esse setor, sem dúvida nenhuma, retribuiu ao povo brasileiro sem que houvesse falta de alimentos na mesa. Então, portanto, meus amigos, muito obrigado e até o próximo programa.